Existe uma crise se formando diante dos nossos olhos, e eu não estou falando apenas de números frios divulgados em Brasília. Eu estou falando de uma sequência de decisões que pode atingir diretamente a economia brasileira, o nosso patrimônio nacional e, principalmente, o bolso de quem trabalha. Enquanto Lula tenta vender a imagem de que o Brasil está ocupando uma posição de destaque no mundo, o país enfrenta tarifas, conflitos diplomáticos, prejuízos comerciais e uma aproximação cada vez maior com a China. E o detalhe que mais preocupa é justamente o que o governo estaria disposto a oferecer para manter essa relação. Mas essa história não termina na economia. Ao mesmo tempo em que o governo demonstra preocupação com Donald Trump e Javier Milei, o PT tenta transformar a presença do presidente argentino em um evento da direita brasileira em caso para a Procuradoria-Geral da República. Ou seja, quando Lula apoia candidatos e interfere publicamente em disputas políticas de outros países, isso é tratado como diplomacia. Porém, quando líderes estrangeiros demonstram apoio a um candidato da direita brasileira, o discurso muda imediatamente para interferência estrangeira. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje nós vamos entender como o governo Lula está conduzindo o Brasil em meio a uma crise comercial, porque as terras raras entraram no centro dessa discussão e como o medo da influência de Trump e Milei já começou a movimentar os bastidores da eleição brasileira. O primeiro ponto envolve uma informação que atingiu diretamente um dos setores mais importantes da economia nacional. Segundo o material divulgado, a China estabeleceu uma tarifa de 55% para a carne bovina brasileira que ultrapassar determinado limite de importação. Estamos falando de um produto fundamental para o agronegócio e para a balança comercial brasileira. Uma medida desse tamanho pode significar perda de competitividade, redução nas exportações e prejuízo para produtores que dependem do mercado chinês. Diante disso, qualquer brasileiro poderia esperar uma resposta firme do governo, poderia esperar uma cobrança de reciprocidade, uma negociação pública e transparente ou pelo menos uma explicação clara sobre as medidas que seriam tomadas para defender os interesses nacionais. Só que a resposta apresentada foi outra. Lula reforçou a aproximação com Xi Jinping e colocou na mesa uma conversa sobre cooperação envolvendo terras raras. E é exatamente aqui que a situação fica ainda mais delicada. As terras raras são recursos estratégicos, e o próprio material coloca essa cooperação como um dos principais assuntos da conversa entre Lula e o presidente chinês. A pergunta que precisa ser feita é simples: quais condições estão sendo discutidas? O que o Brasil receberá em troca? Quem terá acesso à exploração, ao processamento e à comercialização desses recursos? E principalmente, quais garantias existem de que o patrimônio brasileiro não será utilizado apenas para fortalecer uma potência estrangeira? Não se trata de ser contra relações comerciais com a China. O Brasil precisa negociar com todos os países que possam trazer investimentos e oportunidades. O problema é negociar em posição de fragilidade, principalmente quando o país já estaria sendo prejudicado por tarifas comerciais. Uma parceria só pode ser considerada positiva quando existe equilíbrio. Quando um lado impõe dificuldades aos nossos produtos e, ao mesmo tempo, demonstra interesse em recursos estratégicos brasileiros, a sociedade tem o direito de exigir transparência total. O governo Lula acusou Jair Bolsonaro durante anos de ser entreguista e de subordinar o Brasil aos interesses dos Estados Unidos. Agora, quando Lula se aproxima do regime chinês e discute terras raras em meio a uma crise comercial, onde estão os mesmos críticos? Onde estão aqueles que falavam em soberania nacional todos os dias? O pau que dá em Chico também precisa dar em Francisco. Se qualquer negociação com os Estados Unidos era tratada como entrega da soberania, então uma negociação com a China também precisa ser examinada com o mesmo rigor. Não importa se o parceiro é americano, chinês, europeu ou argentino. O patrimônio brasileiro pertence ao povo brasileiro e qualquer acordo envolvendo recursos estratégicos precisa ser explicado publicamente. Meus amigos, aproveite este momento para se inscrever no canal Movimento Brasil Patriota,
ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Esse apoio ajuda o nosso boletim a alcançar mais brasileiros. Estamos firmes e fortes. E ainda existe um ponto muito importante nessa história: a preocupação do governo com as eleições de 2026. Segundo uma reportagem mencionada no material, integrantes do governo Lula e da coordenação política do petista interpretaram as recentes manifestações de Donald Trump e Javier Milei em favor da candidatura de Flávio Bolsonaro como tentativas de interferência estrangeira na eleição brasileira. A preocupação seria ainda maior nos dias anteriores à votação, principalmente por causa das redes sociais e das ferramentas de inteligência artificial. Agora preste muita atenção na contradição. Lula já manifestou preferência em eleições estrangeiras. Durante a disputa presidencial nos Estados Unidos, declarou simpatia pela candidatura adversária de Donald Trump e fez críticas públicas ao republicano. Na Argentina, o governo brasileiro também foi acusado por Javier Milei de ter atuado politicamente em favor de seus adversários. O Brasil ainda concedeu acolhimento a uma ex-primeira-dama do Peru, condenada pela justiça daquele país, em uma operação que gerou críticas sobre respeito à soberania peruana. Portanto, o debate não é simplesmente sobre interferência estrangeira. O debate é sobre quem pode interferir e quem será acusado quando fizer a mesma coisa. Quando Lula se posiciona em favor de um candidato estrangeiro, seus aliados chamam isso de opinião política ou de defesa da democracia. Quando Trump e Milei demonstram apoio a um candidato brasileiro, o mesmo grupo fala em ameaça, ingerência e risco eleitoral. Essa diferença de tratamento precisa ser debatida pelo público. E o desespero político já começou a produzir ações concretas. O Partido dos Trabalhadores acionou a Procuradoria-Geral da República para pedir uma investigação sobre os gastos relacionados à participação de Javier Milei na convenção que oficializou Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. O PT quer esclarecimentos sobre possíveis despesas com hospedagem, segurança e deslocamentos do presidente argentino durante sua passagem por São Paulo. É importante deixar claro, um pedido de investigação não representa prova de irregularidade nem condenação. Porém, a iniciativa mostra que a presença de Milei no evento incomodou profundamente o partido de Lula. O PT também levantou a possibilidade de ingerência estrangeira no processo eleitoral brasileiro. Só que a pergunta permanece: o partido teria a mesma postura caso o presidente estrangeiro estivesse participando de um evento da esquerda? Esse é o tipo de pergunta que precisa ser respondida antes que qualquer autoridade tente impor regras que valem apenas para um lado. Se um líder estrangeiro não pode manifestar apoio a um candidato brasileiro, a mesma regra precisa valer para Lula quando ele comentar as eleições dos Estados Unidos, da Argentina ou de qualquer outro país. E enquanto o governo concentra energia em Trump, Milei e nas redes sociais, a economia brasileira continua enfrentando problemas concretos. O produtor quer saber para onde vai vender. O empresário quer saber se terá segurança para investir. O trabalhador quer saber por que o salário perde poder de compra. A população quer entender por que o Brasil entra em conflitos com tantos parceiros comerciais ao mesmo tempo. A discussão sobre terras raras também não pode desaparecer em meio à disputa eleitoral. Esses recursos podem representar uma oportunidade histórica para o Brasil desenvolver tecnologia, indústria e empregos qualificados, mas também podem se transformar em mais um ciclo de exportação de matéria-prima, no qual o país entrega seus recursos e compra de volta produtos industrializados por preços muito maiores. O Brasil não pode repetir eternamente o papel de fornecedor de riquezas naturais para países que dominam a tecnologia e ficam com a maior parte do lucro. Se existe uma negociação com a China, o governo precisa dizer se haverá processamento dentro do território brasileiro, transferência de tecnologia, geração de empregos e participação de empresas nacionais. Sem essas respostas, a chamada cooperação corre o risco de beneficiar muito mais o parceiro estrangeiro do que o povo brasileiro. E essa é a grande questão deste boletim. O governo Lula está defendendo os interesses econômicos do Brasil ou utilizando o patrimônio nacional para fortalecer alianças políticas e diplomáticas?
Agora eu quero saber a sua opinião. O Brasil deve ampliar a cooperação com a China, mesmo enfrentando tarifas contra os nossos produtos? Lula está agindo corretamente ao discutir terras raras com Xi Jinping? O PT tem autoridade para acusar Trump e Milei de interferência depois das manifestações de Lula em eleições estrangeiras? Escreva aqui nos comentários, porque esse debate precisa envolver todos os brasileiros. Inscreva-se no canal Movimento Brasil Patriota. Compartilhe este vídeo e ajude esta informação a chegar a mais pessoas. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo, se Deus quiser.